Olá, esse é o Papo de Advogado, podcast da Subseção de Criciúma, com conversas práticas, diretas sobre o exercício da advocacia, prerrogativas, enfim, o dia a dia da advocacia. Eu sou Moacir Jardim de Menezes Neto, presidente da Subseção de Criciúma, e hoje estou incumbido de fazer esse debate qualificado relativo a temas reais do nosso dia a dia. É um debate informativo, institucional, que não substitui o seu advogado, que não substitui a sua inteligência artificial. Brincadeira, brincadeira. Mas a gente vai falar sobre isso, que é importante. Nesse episódio, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a inteligência artificial. Em muitos debates jurídicos, nós falamos que a inteligência artificial vai substituir o advogado e a advogada. E até de uma maneira pejorativa, falando que o advogado que usa inteligência artificial, ele é menos advogado. Eu acho que pelo contrário. O advogado que deixa de utilizar a inteligência artificial, certamente ele ficará para trás. Para tratar sobre esse tema, nós trouxemos o Dr. Ricardo Melo Filho, presidente da Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias Aplicáveis à Advocacia do OAB Criciúma. Muito bem-vindo. Obrigado, Moacir, pelo convite. Também a doutora Júlia Teixeira da Minelli, secretária da Comissão de Direito Digital e de Novas Tecnologias Aplicáveis à Advocacia da OAB Criciúma. Júlia, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E a Caroline Hillman, nossa delegada adjunta da Caixa de Assistência dos Advogados. Obrigada, presidente. Só para fazer um contexto geral, o relatório de IA, de Direito da OAB, no último se constatou que 77% dos advogados usam inteligência artificial. Esse número anteriormente era de 55%. 59% desses advogados utilizam para pesquisa jurídica, 58% para pareceres e memorandos e 56% em análise e revisão de contratos. Mas o que me chama mais atenção nesses dados da OAB é que apenas 11% dos advogados, dos escritórios de advocacia, têm o uso de inteligência artificial com diretrizes, com forma, com método. O que a gente pode imaginar, então, que nós estamos falando ali na frente, né, Júlia? É que eles estão utilizando chat GPT, né? Gratuito, enfim, cloud gratuito. E isso me parece um pouco preocupante. É preciso que a gente se aprofunde sobre o tema. Para começar essa análise, eu lanço para vocês, Ricardo e Júlia, a seguinte pergunta: o uso de inteligência artificial é uma realidade implementada ou é apenas uma tendência? Acho que talvez há 5 anos atrás a gente podia ter um pouco mais de discussão sobre isso. Agora, hoje, nos dias de hoje, é uma realidade. É uma realidade e a gente vive uma nova revolução, né, tecnológica. A gente está vivendo ela. A forma como as coisas estão acontecendo, elas estão cada vez mais aceleradas. E dessa vez a gente está vivendo uma revolução tecnológica que impacta diretamente o trabalho intelectual. Diferente de outras revoluções, Sim, né, que verdade. foram, por exemplo, a Revolução Industrial, a primeira, a segunda, né, a terceira já entrou um pouco na computação, mas ainda assim não impactou tanto o trabalho intelectual. Nesse momento a gente vive uma revolução que impacta diretamente o trabalho intelectual. Então, para o advogado e para outras profissões que também se assemelham a essa vocação intelectual, a IA é uma realidade e é uma necessidade que o advogado ele aprenda a lidar com ela como um instrumento, né? Aquela pergunta de a IA vai substituir o advogado, eu acho que a resposta seria não. A IA, ela, na verdade, vai substituir a forma como advogamos, A forma de advogar, a né? forma como aprendemos a advogar até aqui. Isso sim vai Exato. ser substituído. Agora, o advogado ele vai continuar existindo e com novas ferramentas à sua disposição. Júlia, quando a gente fala que o advogado que não aceita, que diz que não se adapta Não se adapta, à né? inteligência artificial, ele critica a inteligência artificial, a gente pode afirmar que ele vai ficar para trás, porque não é uma via sem volta. Olha, eu gosto muito de uma frase que diz que os advogados não vão ser substituídos pela IA, mas os advogados que não usam inteligência artificial certamente serão substituídos Muito bom. por aqueles que usam. É verdade. O serviço da advocacia, ele é um serviço que essencialmente trata de confiança.
papel do advogado é transmitir segurança. Exato. Então, hoje, eu acredito que a inteligência artificial ela vai se plugar a esse serviço como uma ferramenta, como um instrumento para tornar, por exemplo, o dia a dia do advogado um pouco mais, digamos assim, estruturado. Sim. Eu imagino que o advogado ele vai conseguir, inclusive, atender mais casos com a mesma capacidade técnica, acurácia, mas com o trabalho da IA amplificando o seu potencial. Mas eu entendo que hoje o advogado que não utiliza a inteligência artificial, ele está abrindo mão de uma ferramenta que pode não só ajudar a amplificar o trabalho Sim. dele, que é um trabalho intelectual, que é um trabalho que vai transmitir confiança, segurança, mas também está perdendo até num ponto de vista de negócio, de pensar o escritório não só como um escritório, mas como uma empresa, de estruturar processos, de ter a IA não só para as peças, para o dia a dia mais prático, mas também para a gestão. Então, eu imagino que o advogado que não usa certamente vai ser substituído pelo que Vai usa. ficando para Antes trás. de passar para a Carol, só lembrar Deixa eu, uma deixa eu só aproveitar Isso. e complementar um ponto, né? Que tu tinha falado sobre o advogado que não usa. Então, se a gente voltar uma revolução atrás, que foi a revolução da computação, qual advogado hoje digita uma petição numa máquina de escrever, né? Então, Sim. se o advogado ele começa a refletir para a revolução que passou, os advogados de hoje, né, os que estão se formando agora, esses nem imaginam como é que era. Eu Sim. também não, né? Eu não vivi essa transição. Sim. Mas provavelmente muitos advogados, até da nossa subseção, viveram essa transição Sim. do analógico para o digital, o processo físico, o processo eletrônico. Então, e precisaram se adaptar. Os que não conseguiram se adaptar tiveram que sair do mercado. Até quando Né? a gente debate sobre isso, a gente fala em criar uma comissão para o advogado sênior, porque a gente tem um foco muito direcionado para a jovem advocacia, para ajudá-los Uhum. a iniciar a carreira, mas o advogado sênior tem esse tipo de dificuldade, né? Uhum. Cara, antes de passar para ti, só lembrar uma coisa, uma frase acho que é do gestor, do Pinheiro Neto, que disse que a inteligência artificial não almoça com o cliente, né? Uhum. Ela até ajuda, mas na hora de Então, almoçar com o cliente e fazer esse debate... exato. Eu até anotei aqui para compartilhar com vocês, né? Acredito que vocês tenham assistido a entrevista que acho que até um trecho de uma própria sessão que a ministra do STJ, a Daniela Teixeira, um trechinho que viralizou, né, em todas as redes, onde ela fala que a IA, né, ela não se emociona, ela não tem empatia, né, ela não se comove lendo um processo. Então, ela não pode também julgar sozinha um processo, né? A gente tem que ter esse lado humano também, essa análise que, querendo ou não, é do advogado, né? Porque se simplesmente fosse, né, um botão e automatizasse ali todo o processo, né, a gente não precisaria do advogado. E é exatamente isso, né? Que o advogado, a IA, ela não toma cafezinho, a IA, ela não acalenta, ela não escuta, ela não tem todo esse processo. Mas sem ela, né, todo esse processo, ele fica, né, mais delicado. Até engraçado falar da máquina de escrever, porque eu já sou mais contemporânea, né, de um outro tempo. Quando eu me formei, já tinha o computador, a gente já peticionava no computador, etc. Mas quando eu fiz o curso de datilografia, por exemplo, Eu fiz no né? colégio também. Então eu tinha a minha maquininha, já era uma maquininha portátil, aquela verde com maletinha, mas a gente tinha já uma outra cultura. Então, quando veio, por exemplo, a gente migrou dos processos de papel para o eletrônico, né? A gente se ajustou a tudo isso, então a gente tem que ter essa transição, né? Tem que ocorrer de uma forma tranquila, mas é que ela venha realmente para colaborar, né? Conduzir Uhum. da melhor forma possível, né? É bem interessante esse aspecto. Outro dia eu conversei com vocês, eu acho que foi numa palestra que teve no ano passado, no início do ano passado, a gente teve uma palestra também no CRIO sobre o spoiler do que nós vamos falar do evento dia 9 de julho, né? Sim. Teve Sim. uma palestra no CRIO que foi falado sobre isso. Sobre IA, né? Eu acho que foi o primeiro Uhum. evento que a gente fez. E vocês falaram que vocês têm, vocês ensinam IAs para determinar por cliente, vocês Uhum. conseguem compartimentar IA Uhum. por cliente, por tipo de demanda. Vocês fazem isso? Como é que funciona no Isso. dia a dia isso? Falando um pouco da nossa estratégia, né, dentro do escritório com IA. A gente começou a usar IA há 3, 4... Foi assim, no início do ChatGPT. Foi 4, Uhum. 5 anos, talvez.
Mas a gente usava inicialmente daquela forma que talvez muitos advogados ainda usam, Ainda que é usam. como assistente, né? Pede Como pede faça um documento prompt pronto, né? ali, faça um Isso. e-mail para mim, Uhum. faça isso, faça aquilo. E por muito tempo a gente foi usando dessa forma, até criando alguns agentes, alguns bots para automatizar alguns trabalhos, mas ainda não de forma estruturada como um processo dentro do escritório. Tá. No ano passado, após aquele evento que a gente teve ali no CRIO, que teve uma palestra do Lucas Franzói, e o Lucas Franzói falou sobre a importância do escritório ter um processo definido internamente para IA. A partir dali, a gente levantou essa dor no escritório, não. Então, a gente precisa de um processo definido, a gente precisa... Porque, assim, um advogado usava uma IA, outro usava outra. Então, a gente não tinha nenhuma coordenação de qual modelo usar, de como usar. Então, a partir dali, a gente começou a pensar num plano para migrar o nosso escritório, e aí a gente tem esse plano, e era um plano de 5 anos, mas ele acabou sendo até antecipado por conta IA, da né? velocidade, Por conta da IA, né? que era transformar o nosso escritório num escritório 100% baseado em IA. O que isso quer dizer? Que tudo dentro do escritório vai passar por inteligência artificial. Como que isso começa? E aí foram as mudanças que a gente foi fazendo. A IA, ela trabalha em cima de uma base de dados. Então, a primeira mudança que o advogado ele precisa fazer é entender se a base de dados dele está organizada. Então, nós, Perfeito. por uma questão de organização interna do escritório, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em organizar os documentos dos clientes. Então, a gente já tinha essa divisão dos Essa dados, facilidade para poder facilidade para poder implementar, né? implementar. Então, esse passo foi um passo um pouco mais tranquilo. Então, a gente centralizou todos os dados numa única plataforma. Depois, a gente tomou a decisão de centralizar toda a gestão nossa numa outra plataforma. E a gente escolheu uma IA que integrava tanto com a plataforma onde estavam os dados, como a plataforma onde está a nossa gestão. Então, Nossa. hoje a gente usa o Cloud, que para trabalhos jurídicos e para escrita, na nossa opinião, é o melhor modelo de linguagem concordo hoje no também. mercado. E ele tem uma integração, não vou usar o termo técnico aqui, o termo técnico é MCP, mas é uma integração nativa com o Google Workspace, que é onde estão nossos dados, e com o Monday, que é o nosso gestor de projetos e tarefas. Gestor de tarefas. Então, pelo cloud, a gente consegue ter acesso a todos os dados do escritório. Tarefas em andamento, documentos de clientes, contratos sendo revisados, tudo. Esse movimento inicial, a partir daí a gente começou a desenvolver aí sim projetos dentro do cloud por cliente, com instruções específicas, com documentos específicos e skills, né? Porque o cloud ele trabalha em cima de habilidades. Então eu vou ensinando. Por exemplo, tem um cliente que eu faço sempre o mesmo contrato para ele, ou sempre o mesmo distrato, ou sempre o mesmo termo aditivo. É uma coisa repetitiva. Isso eu posso ensinar o cloud, a habilidade, ou seja, o que eu faço quando eu vou montar essa minuta? Eu faço isso, 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 isso. Eu ensino essa habilidade para o cloud. Na próxima oportunidade Como se fosse um treinamento um da treinamento, IA, não é Sim. verdade? como se eu estivesse treinando alguém que vai entregar uma Perfeito. minuta inicial para mim. Claro que isso não vai substituir a minha validação, né? Então eu vou analisar a minuta, vou validar e corrigir. E claro que toda vida que eu corrijo, assim como eu dou um feedback para um advogado, eu dou um Exato. feedback para a skill do Exato. cloud. Olha, você errou aqui. Então atualiza a skill Perfeito. para ele não errar de novo aquele ponto. Então, a lógica que a gente atua hoje dentro do escritório é essa. A Júlia, talvez ela possa falar um pouco mais da parte executiva do escritório, da parte administrativa, né? E é isso que eu tô falando é no operacional, no jurídico Certo, mesmo. Perfeito. Produção ali, né? Produção de contratos, revisão de contrato, petições. E aí a Júlia, ela tá mais à frente da parte comercial, da parte do marketing e outras frentes. Mas é muito bom também, né? IA pra isso. Muito, muito bom. Eu sinto que o escritório ele teve uma mudança natural de usar IA da forma com que quase 90% das pessoas usam, revisão, detalhes, a própria linguagem em si das petições, e-mails, e a gente começou a enxergar um potencial que a gente via que alguns players do mercado já enxergavam. Foi aí que a gente começou a pensar que a gente precisava dessa organização, que foi exatamente o que o Ricardo descreveu. A gente precisava dos nossos dados, toda a inteligência do escritório centralizada em um lugar, toda a gestão centralizada em um lugar e uma IA central que ia se comunicar com todos os advogados do escritório e que ia aprender constantemente com tudo que a gente fosse operar nela a partir daquele Utilizando a partir momento. daquele momento. Então, muito E legal. até um ponto bem importante foi a mudança cultural, porque usar IAs diferentes, cada um da sua Exato. forma,
não é a forma mais efetiva. Quando a gente fez essas mudanças, a gente provocou os advogados também a refletirem o que a gente faz hoje que pode ser feito diferente com IA. Como a gente pode resolver um problema, uma tarefa repetitiva, como a gente pode otimizar o nosso trabalho hoje, pensando na IA como base, não a IA como uma revisão, mas ela como uma solucionadora de problemas, como uma resposta para a gente buscar formas mais fáceis, para operar o que a gente realmente precisava. Então, essa mudança não só de infraestrutura, mas de mentalidade para conseguir otimizar todo o potencial da IA é muito importante, porque hoje a IA ela é subestimada por alguns advogados. Essa mudança de mentalidade, ela é interessante e os advogados vão entender uma analogia que eu vou fazer. A diferença entre o SAGE e o EPROC. O SAGE, quando Sim. ele digitalizou, ele basicamente digitalizou o processo na lógica física, Sim, Sim. sim. né? Na Páginas. árvore. Inclusive na árvore. Inclusive, ele não era ruim, assim, não vou dizer que é ruim, Não, imagina. mas assim, para consultar, tu tinha que. As peças É estavam isso. todas. Elas foram em árvore, Enquanto o né? EPROC, ele foi... Peraí, esquece o processo físico. Tudo novo. Vamos construir um processo eletrônico Isso. do zero. Então, essa questão da cultura que a Júlia falou é muito importante. Esquece tudo que a gente fez até agora. Como a gente escrevia petição, como a gente revisava o contrato, como a gente... Tudo. Vamos esquecer tudo. A gente tem essa ferramenta na mão. Esse é o nosso novo paradigma. A partir desse paradigma, o que a gente pode fazer para melhorar? E foi isso que a gente fez e está fazendo. Na verdade, isso é um trabalho constante. Ele não vai acabar nunca, né? Porque a Sim. cada momento É vivo, né? surgem modelos novos, outro novidades caso, do mercado. Até Ricardo, até para os advogados que não têm tanta experiência nessa IA, mas como funcionou assim para vocês no começo a questão dos dados sensíveis dos clientes, né? Essa questão toda assim integrada. Vocês já tinham, né, de forma diferente assim, mas funcionou bem os clientes, até para a gente explicar para as pessoas que, né, não tem tanta. Por isso que o ideal, né, é uma plataforma centralizada, um único lugar onde esses dados vão estar Tá tudo alocados, lá. e uma plataforma paga. Não adianta o advogado achar que ele vai conseguir fazer muita Exato. coisa sem gastar. Porque Não. nas licenças pagas, tanto de Workspace quanto de modelos de IA, tem um nível de segurança maior. Então, se tu for analisar lá os termos de uso, a questão de como esses dados não vão ser utilizados para treinamento do modelo. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto né? principal. Exato, porque Então, Isso não vai virar. então Senão é o ela advogado pode ter esse vazamento, também né? mudar essa mentalidade no sentido de, assim como ele, em determinado momento, ele precisou comprar um computador que não existia até então, e isso virou hoje, qual advogado que não tem computador, né? Porque Sim, é processo impossível. eletrônico, é impossível. A IA, ela também vai começar a se tornar a IA e a base de dados. Isso é muito importante, porque muitas pessoas falam muito da IA, mas esquece que a IA, ela se alimenta de dados. Exato. E se eu não tenho uma base, vamos chamar assim, se eu não tenho um lago delimitado, ela vai pescar no oceano. E pescar no oceano tem o Aí- risco de Exato. alucinação, de respostas que não vão estar de acordo com a minha expectativa. Então, quando eu começo a organizar esse lago fechado e falo, olha, pesque nesse lago e só vá para o oceano se eu autorizar. É assim que ela vai funcionar. Até depois eu até vou falar dos casos de IA que foram tanto mais problemáticos, de uso de advogados que chega para a OAB. Isso. Achei importante depois analisar. Mas uma coisa que eu venho notando no meu dia a dia, o que acontece? Em geral, se eu não tivesse IA, o que eu vou chegar? Tem uma sentença, eu vou ler a sentença, dividir os pontos, vou analisar a minha peça, vou ver o que eu posso aproveitar daquilo, etc. E o que eu venho fazendo hoje é... Eu coloco a minha sentença, por exemplo, uma sentença, coloco a inicial, a contestação e a sentença, e escrevo uma apelação como eu entendo que ela é importante. Então, fica um documento enorme. E aí pergunto para a IA, começo a debater com a IA. E o que eu venho notando é que os meus recursos vêm demorando muito mais para ficarem prontos, porque o meu debate, aí ele é infinito. Sim. Sabe por quê? Porque ela começa a dizer, não, mas aqui tu podia botar aqui e tal. E aí começa Um processo de construção mais demorado até. Mas
tipo, os 3 telas, então eu fico debatendo com a IA aqui as peças originais e aqui o... Uhum. Mas é muito produtivo, porque a gente aprende muito direito com Sim. isso, porque esse debate é muito importante. E eu entendo que a IA, quando ela está delimitada naquilo que no teu pensamento, naquilo que tu estás vendo, sai um debate bom. Agora, quando se pergunta para ela o que ela acha, aí, para começar, se tu pega uma IA como Gemini, ela é tudo frases curtas, não tem... Não tem muito. Não dá, né? Não dá pra tu O bater Claude, por papo isso com que é ela. melhor, né? Sim. Não existe, né? Não, é realmente. E a questão de que ela inventa, né? A gente tem ali, que a gente já teve, né, nos tribunais, questão de que as pessoas às vezes colam, né? Jurisprudência. E ela cria jurisprudência, né? Uhum. Exatamente porque ela Bem não aquela que a gente tem. quer, né? E, obviamente, né? Doutrina. Nossa, às mas é uma vezes. luva essa aqui, como é que ela foi achar? Exato, porque às vezes assim, né, pega às vezes uma pessoa que utiliza, por exemplo, que não seja pago, né? Uhum. Ela realmente vai criar a Uhum. jurisprudência. E tu olha ali e é engraçado como agora já começaram a acontecer os casos onde as pessoas colaram, né? Como é que chama E, aquela... e o advogado da parte contrária vai verificar, nossa, mas tão certinho, né? A jurisprudência é um ponto bem importante, foi outra preocupação que a gente teve, porque é a história da base de dados, né? A IA, ela trabalha no oceano, simplificando, né? Exato. E se eu coloco ela para trabalhar num lago fechado, o resultado dela vai ser melhor e ela não vai alucinar. O que é alucinação? É ela Alucinar, gerar... gostei do a termo. alucinação é o Sim. termo técnico para isso. Isso Ela não mesmo. vai gerar um resultado Que que não ela existe. inventado, que não existe. Então, a gente foi atrás no mercado de uma solução específica para jurisprudência. A gente encontrou a Turivius. A Turivius é a Sim. solução que a gente usa hoje no escritório. Então, basicamente, a Turivius... Vários escritórios também estão usando Turivius, né? Isso. É, Ela é muito pré-IA, a Turivius. O que ele já fazia antes da IA? Ele já tem toda a base de dados de jurisprudência, seja de tribunais administrativos, judiciais, até sentenças de primeiro grau. Ele tem em alguns tribunais, por exemplo, São Paulo e alguns trabalhistas também. Ele já tinha essa base organizada. Por quê? Ele criou primeiro um repositório e um mecanismo de pesquisa centralizado que era mais simples do que eu entrar em cada tribunal. Então eu fazia uma Certo. pesquisa única, num único lugar, e lá eu tinha tudo com os filtros que eu queria. Dali para IA, para ele foi... Sim, ele já tinha a base de dados. Então, para ele foi aquele salto de ele criar, acoplar nesse produto uma IA que aí sim tu vai conseguir fazer perguntas para ela e ela vai buscar jurisprudência, ou tu vai juntar várias jurisprudências de um determinado assunto e ela vai montar um relatório de jurimetria para ti. Olha, nesse tribunal, as decisões, 70% das decisões são para esse lado, 30% são para esse, ou esse relator é o relator que pensa assim, esse é o que pensa assado. Sensacional. Então, é sensacional, porque ele já tem essa base. Então, assim, eu acho que tem outros no mercado também. A gente acabou optando pela Turifus, a gente conheceu o Danilo, né? Isso, o CEO da O Turivius. CEO da Turifus, ele participou de um evento da nossa comissão, online, porque ele mora em São Paulo, se não me engano. Isso, São Paulo. Então, ele fez um evento conosco, apresentou a plataforma, foi bem legal. E aí a gente não corre esse risco da alucinação, a gente tem resultados melhores. A gente estava no início desse debate, no início eu falei desse percentual pequeno de 11% dos escritórios que tem uso de IA institucionalizada, organizada, né? E existem pesquisas aqui, a IBM publicou um relatório dizendo que 20% das empresas constataram que o uso ilegal, o uso não autorizado da IA trouxe problemas para a empresa, para a corporação, né? Sim. No pensamento de vocês, qual a importância de realmente se enfrentar esse tema, abordar e organizar? O que tu acha, Carol? É porque assim, ó, querendo ou não, né, é como a gente estava, né, já conversando. É uma tendência, não vai ter muito para onde correr, né? O advogado que não utilizar a IA, o escritório que não se adaptar, ele, de alguma forma, ele vai ser impactado, né? Até porque a gente já tem hoje vamos dizer assim, um padrão judicial de decisões muito mais rápidas Pela exatamente IA, né? pela IA, né? Então, hoje a gente tem uma tendência de, vamos dizer assim, processos que antes a gente esperava 6 meses, um ano para um despacho simples, né? E que dava ali uma questão interna do escritório. Hoje em dia, tu não tem mais isso. Às né? vezes é no Sim. mesmo dia, né? No mesmo dia, né? A gente tem aí os robôs, a gente já tem a questão de determinadas varas que a gente já peticiona, a gente já sabe,
né, o que o robô vai colocar automaticamente para o próximo passo, né? A Uhum. gente já tem uma tendência que não vai muito ter para onde correr. Eu acho que vai moldar realmente a questão, né, de tu te desenvolver exatamente para tu conseguir discutir, né, com a IA, Uhum. né, e desenvolver ainda mais e desenvolver processos. Mas eu vejo como uma tendência que não vai mais, vamos dizer assim, não, é como computador, não vai mais regredir, né? Sim. Ela só vai aprimorar, vão lançando novos sistemas, tanto que, né, quando começou a se falar de IA, né, para advogados, a primeira questão foi essa questão do montar a peça, né? Ah, tu pode Uhum. fazer o comando, nossa, era aquilo ali já agilizava bastante o modelo, etc. Depois a questão da jurisprudência. Hoje a gente já tem essa questão do problema, por exemplo, com a jurisprudência, né, que já se resolveu, né? E a gente já tem outros mecanismos, né? Então eu acho que é uma tendência que não tem como Os mais. problemas eles vão se resolver. É, Esse É. é o ponto. Às vezes, Uhum. alguns advogados mais reticentes em relação ao assunto, eles dizem, não, mas alucina. Ah, mas não, o é resultado é verdade. errado. Sim, 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 vai. A tecnologia está em desenvolvimento. Então, ainda vão acontecer problemas, por isso que é necessária a nossa validação do resultado. Agora, cada vez menos esses problemas vão acontecer, porque é sim. interesse das desenvolvedoras reduzir esse número de gaps, de bugs e tudo mais, para que a ferramenta fique com o melhor resultado possível. Sabe que com relação à alucinação de jurisprudência, sabe o que que eu faço? Eu faço a pesquisa e no meu debate com a IA, eu apresento a jurisprudência e aí a gente começa e Sim, funciona, porque aí eu Uhum. sei que é o tiro de tribunal, né? E é importante entender também como a IA funciona, né? Os problemas complexos, eles precisam de contextos complexos para que a entenda muito bem o que precisa ser resolvido. A realidade frustrada de alguns advogados é lidar com um problema complexo, escrever uma linha explicando esse problema e receber e um achar que a modelo IA vai resolver. Uhum. superficial. A gente Não, escreve precisa horrores, não. entender, descrever o contexto, trazer esses limitadores para que ela não saia, para que ela, inclusive, não traga o que a gente espera, para que ela nos conteste, para que ela nos corrija. Além de Então pedir é o que bem ela tem que fazer, a gente importante. tem que pedir o que ela não pode fazer, né? Exatamente. Então, Eu acho que delimitar esses caminhos Que para tipo de ela. linguagem, tudo e eu é acho que com super. essa É um mundo muito clareza no grande, né? uso, a gente já otimiza muito a nossa relação com a IA. Um aspecto interessante que acho que é legal a gente até dividir aqui, Sim, cada vez mais os clientes irão utilizar a IA. Então, a gente fala muito do papel do advogado no uso da IA, como usar a IA, sim, como a gente pode melhorar isso, se o advogado está ou não resistente ao uso. Mas eu diria que o cliente, ele tem cada vez mais acesso à inteligência artificial e o advogado ele vai precisar ter esse jogo de cintura para entender também como lidar com esse cliente, como explicar alguns pontos. E por isso ele precisa entender a inteligência artificial, até para desmentir algumas coisas. É mais comum agora, principalmente para os advogados, talvez para os médicos também, antes do cliente vir te consultar, ele pedir a opinião do não, chat. sem dúvida, eu Total. ia dizer isso. E é muito mais difícil eu explicar um contexto jurídico, as próximas ações, quando o cliente já tem uma base que pode muitas vezes estar incorreta, porque Uhum. ele Sim, não soube pesquisar Muito corretamente, simplificada, né? muito simplificada, que era o que ele esperava. Agora, para mim, enquanto advogado, explicar que não é bem isso, que é mais difícil, que é mais complexo. Então, assim, lidar com a IA, não só no quesito escritório, mas também no quesito sim, atendimento, de vencer esses estigmas com os clientes, de focar muito no atendimento, porque quanto mais acesso a IA o cliente tem, mais criterioso ele fica nesse atendimento também. Então é interessante que o advogado não perca essa pessoalidade. Vou lembrar um caso. Um cliente me encaminhou um contrato para analisar. Quando eu olhei o contrato, estava com as barras do chat GPT entre cada cláusula. Aí, disse, legal, deixa eu analisar. Então, ele já nem me pede para fazer um contrato, ele já me manda o contrato. Para sim, revisar o contrato que o chat fez para ele. Aí tu vai exato. lá, modifica, porque tem alguns erros. O contrato é o básico do básico, né? Pedir um Sim. contrato de locação, um exemplo Sim, É. básico, né? Aí tu modifica e encaminha de volta para ele. Aí ele bota no chat GPT ele de joga novo. de novo. Analise essas modificações. Aí o chat diz, não, essa modificação essa é boa, mas essa aqui pode ter problema disso, sabe? E aí
É uma conversa importante que você tem que ter com o cliente, mas a gente não estava acostumado, né? Uhum. De ter Então, essa análise desse E tipo, a né? gente tem que ser transparente com o cliente transparente conosco. Aconteceu comigo hoje, o cliente me ligou e falou, Ricardo, eu preciso validar um contrato aqui que a gente está fechando. Eu já joguei no cloud e já tem um relatório aqui, eu vou te mandar. Então, assim, o cliente já me mandou o contrato com o relatório que ele criou no cloud dele, e a gente chegou para a reunião, basicamente a gente quase não abriu o contrato, a gente abriu o relatório do cloud e ficou debatendo as respostas do cloud. sim, Não, realmente isso aqui faz sentido, não, isso aqui a gente vai para outra linha. Então, o exato. cliente, como a Júlia falou, né? O cliente, ele já tá também, e ele vai cada vez mais utilizar essa ferramenta. Então, a gente não Importante, pode né? dizer não para ela, né? A gente tem que... É é, que ela criou, né, até ia comentar exatamente isso. Ela criou uma figura jurídica que é: a gente precisa explicar para o cliente por que a IA está errada, uhum, né. Exato. E aí o que acontece, né, em família, por exemplo, isso está acontecendo muito. uhum. Por quê? Porque realmente, né, dentro do direito de família, por exemplo, sucessões, tu tem uma estratégia que não necessariamente ela está escrita. Tu vai ali, né, montando um quebra-cabeça. Então, logicamente, tu não vai jogar tudo ali, é vamos dizer, uma engenharia. E eles jogam, né, Só um daí pedaço. ele joga para análise, não, tá faltando isso, ou tá faltando aquilo, ou isso aqui não é para abordar. E aí tu criou a figura jurídica de ter que explicar para o cliente por a tua estratégia por Uhum. trás daquela Uhum. petição, né? E eu Que acho antes que... não existia, é, né, e eu acho essa que tudo isso só responde mais aquela pergunta da IA substituir advogado. não Nunca, substitui. né? Por quê? Porque foi a Júlia falou no início, né? O cliente ele está contratando confiança, segurança. A ferramenta pode dar, a IA ela trabalha sobre o que está por trás dela, né? Sim. Probabilidade, é matemática. Uhum. Então eu lanço um prompt, ele vai lá numa base de dados buscar de forma probabilística qual o resultado está mais de acordo com aquele prompt que eu lancei. É assim que funciona, é matemática, é lógica, né? Não tem um sentimento Não. humano, um Não, intelecto humano, um espírito ela humano é ela é agindo. ela é neutra e treinada, É, né, E tem uma não coisa do uso do cliente que ele é cliente, ele é ser não, humano, falível como nós. Mas tem uma situação que é interessante. Na advocacia, em muitas oportunidades, a gente observa que o cliente ele não te fala a verdade no primeiro momento. sim, sempre. Ele fala uma verdade. E aí tu começa a perguntar, e aí tu começa a descobrir a verdade. E é normal, ele tá, enfim, tá ofendido com algo que aconteceu, ele conta a versão dele, aí tu tem que começar a explorar para Sim, chegar o realmente todo. na realidade fática. Se ele vai até a IA, ele não vai fazer isso. Não. ele vai falar a verdade. Ele vai falar aquilo que é a verdade, que ele pensa que é o direito que ele tem, e a IA vai fazer uma resposta. É a nossa função como advogadas e advogados é essa, distrair do cliente toda a verdade, todas as circunstâncias, e Sim. aí começar a montar uma estratégia. É muito comum o cliente ele falar uma falsa verdade, ou ainda, o cliente não aceitar a verdade alheia, a verdade que está do Nossa, outro lado. Sim. E para fazer uma boa estratégia jurídica, além da nossa verdade, a gente tem que pensar no que vai vir do outro lado, e aí a gente sabe qual é o momento exato. de lançar uma tese, se vale a pena, ou se vale a pena insinuar para ver o que vem na contestação. O Exa cliente não vai fazer isso, ele não Uhum. sabe. E a gente tem que ensinar isso para ele, né? O que é interessante. Mas olha só, vocês como presidente e secretária da Comissão de Direito Digital e Novas Tecnologias, o que vem mais, o que chega mais para a comissão de vocês, assim, nos eventos que vocês vão? Qual é o cerne dos debates? O que vocês mais debatem? Porque é um pessoal mais evoluído, vamos dizer assim. vamos aproveitar. Eu acho que essa questão das novas tecnologias, a gente fez algumas rodadas já. Teve o evento ano passado da IA, porque pra gente, como a gente está vivendo essa revolução, é o assunto que tem que ser o assunto principal, e os dados que tu trouxeste no início da conversa demonstram isso, ou seja, há, há um gap entre o que a gente tem à disposição hoje de tecnologia e como isso está sendo usado. E isso é Uhum. normal. Sempre quando a gente trata de uma nova tecnologia, é, primeiro vai ter esse desenvolvimento, vai existir um gap para adoção. Que o que é adoção? É de fato as pessoas começarem a usar. Acho que o nosso papel como comissão é auxiliar os advogados da subseção a encurtar esse caminho. Por isso que o nosso primeiro passo quando a gente assumiu a comissão foi
lançar uma pesquisa, né? Até acho que é o momento, talvez, da gente lançar uma segunda para comparar os resultados. Legal. Mas a gente lançou uma Legal. pesquisa na subseção para entender qual que era o nível de maturidade dos advogados da nossa subseção em relação à IA. E tivemos lá os resultados e tudo mais. Então, o nosso papel é encurtar isso. E os eventos que a gente tem promovido, as discussões que a gente tem fomentado, estão muito relacionadas a essas novas tecnologias. Ao uso da IA na jurisprudência, ao uso de mecanismos de IA. Teve mais algum outro evento que eu não estou me recordando agora. Eu lembro que ano passado a gente fez esse movimento inicial, É. né? A gente trouxe, por exemplo, a Turívios para falar da Turívios. jurisprudência, a gente trouxe a Jurídico aí para falar Sobre do construção uso de também, peças, construção. petições, E a ideia foi justamente aproximar os advogados desse conteúdo, porque a gente não tinha certeza e muitos, mesmo nessa pesquisa, responderam que ainda estavam com um uso muito inicial. Então, ano passado foi um trabalho mais inicial mesmo. Sensibilização. De Trabalho de sensibilizar o sensibilização. advogado. Uhum. Por isso o evento que a gente fez ano passado no CRIO, que foi um evento, foi um sucesso, né? Saudade. Foi um sucesso, né? E esse ano... ainda- Vai ser também. Um dos feedbacks do ano passado foi a gente buscar conteúdos mais práticos. E é justamente o que a gente pretende fazer Exato. no congresso esse ano. Porque o advogado já saiu dessa fase de conhecimento sobre IA, modelo de linguagem, Já está como usar, sensibilizado, né? e agora ele quer, tudo bem. Para isso, Como qual que eu é a IA implemento, né? indicada? Como que eu automatizo? Realmente começar a olhar Um para a comando mais operação do prático, né? escritório e como ele consegue estruturar melhor os fluxos com IA. Eu acho que eu só vou fazer mais uma pergunta, depois a gente já Claro. passa para falar do evento, que eu acho que é muito importante aproveitar esse espaço, tá? Para a jovem advocacia, se a gente hoje tivesse que pegar um jovem advogado, uma jovem advogada e ele pedir algum conselho em relação ao IA, qual é o conselho que a gente daria? Olha, como jovem advogada, Vou deixar a Júlia responder essa, porque eu já passei um pouquinho só. Pouca coisa. Pouca coisa. Tem temas que eu não queria falar. como jovem advogada, o conselho que eu daria para mim, talvez um tempo atrás, ou para quem está começando agora, é realmente entender que a IA ela tem um potencial para suprir algumas carências. O jovem advogado hoje, ele precisa de experiência. Esse é o principal elemento que falta ao jovem advogado, que é o que ele está buscando na advocacia tradicional. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma ferramenta muito poderosa para ele conseguir explorar isso, para ele conseguir entender melhor como ele deveria se posicionar em determinados fatos. Ele tem uma ferramenta para conseguir fazer debates, inclusive sobre peças, sobre estratégia. Então, é legal que ele mantenha sempre esse olhar curioso, atento e use a inteligência artificial para explorar os gaps que ele tem hoje, principalmente relacionado à experiência. Então, conseguir ter do lado da inteligência artificial uma outra voz para provocá-lo, para tirá-lo dessa zona de conforto e para explorar esses pontos. E um conselho, talvez, para otimizar as vantagens, porque o jovem advogado, naturalmente, ele tem mais facilidade com a tecnologia. Ele está mais aberto às novas ideias, ele está mais aberto a explorar esses novos pontos. É realmente usar a IA para otimizar aspectos, inclusive de gestão. Como esse advogado pode se posicionar nas redes sociais? Como esse advogado pode se comunicar de forma mais assertiva com o cliente? Então, ele consegue amplificar esses aspectos de gestão do próprio escritório, de gestão da própria marca, de posicionamento dentro de um escritório e, claro, tentar de alguma forma debater e suprir esse gap que é a experiência, né? Contar com a IA como uma aliada nesse aspecto. Qual é o teu conselho para um jovem advogado, para um jovem advogado? Assim, eu acho que a IA, embora ela não seja tão nova assim, né? Mas esse boom, ele é mais recente. Tem bastante curso já disponível na internet, mas na minha opinião, nada substitui a experiência. Então, o meu conselho para esse advogado é use. Use, claro, tomando todas as cautelas de validação do resultado, né? De alucinação e tal. Mas assim, entendendo o conceito do que é a IA, que ela é um instrumento que probabilisticamente vai me dar um resultado próximo daquilo que eu estou pedindo a partir de uma base de dados. Então, a partir desse conceito, então eu tenho que ter uma base de dados organizada, então eu já vou começar a organizar minha base. Eu tenho que ter uma boa ferramenta, então eu vou contratar uma licença de uma boa ferramenta.
Essas duas coisas elas têm que conversar. A partir do momento que eu conecto isso, usar, testar e ir melhorando com os próprios resultados. Porque a gente teve que meio que explorar enquanto não tinha muita informação sobre o assunto. E A tateando, coisa né? Indo atrás, né? então a gente aprendeu, tudo que a gente aprendeu foi tateando, Foi errando. foi errando. A Tentativa gente e errou erro. muito, a gente contratou plataformas já que não eram tão boas assim, resolveram um problema, mas não era o que a gente precisava, até a gente chegar no nível de maturidade que a gente tem hoje com IA, que ainda está longe de ser o nível que a gente espera, Sim. né? Por exemplo, tu falou ali quando eu vou fazer uma petição, tu faz primeiro a petição e depois tu debate, né? Eu acredito que talvez daqui a 10, eu tô sendo até 5 conservador. anos. Em 10 anos pra Não IA se é 6 abrirá, meses. não se abrirá mais o Word. Por exemplo, o Sim. Excel, né? Dizem que o Excel É, hoje não as se abrirá próximas mais fases hoje. tu vai pedir o cálculo dizendo. Tudo vai começar. Tem um conceito que é AI first, né? Então, IA primeiro. Tudo vai começar já a partir da IA. Então, eu já vou receber um processo, por exemplo, citação. Eu já vou pegar aquele processo, já vou ensinar ela, já vou passar minha estratégia e ela vai construir a primeira minuta de contestação. Aí, a partir dali, eu vou debater com ela, vou buscar a jurisprudência numa Maravilha. base confiável e, eventualmente, isso já pode estar integrado lá na frente. Ela mesma já vai buscar essa jurisprudência para mim na base confiável. Na base confiável. Uhum. Então, assim, usa sem medo. Sem medo. Usar sem medo. Cara, nas reuniões de diretoria, a gente sempre se depara com um jovem, um advogado que foi excluído da lista de defensores pelo uso de IA, que delirou, ou advogado que é denunciar, que recebe uma multa grande pelo uso de IA, geralmente para jurisprudência, que delirou, também já recebemos de doutrina. Considerando tudo isso, qual é o seu conselho para... O meu conselho seria no sentido de que, assim, eu entendo que é uma geração que vai ter uma facilidade muito maior, né? Então, é uma geração que vai, vamos dizer assim, mais rapidamente aprender, inclusive, né, sobre todas as IAs. Mas, assim, cuidado, muito cuidado. Porque a responsabilidade do que tu tá escrevendo, do que tu tá peticionando, do teu login, ela é tua. Então, assim, desconfie, né? Desconfie da IA, consulte jurisprudência, né? Consulte aquela base de Pelo dados, menos nessa porque, fase tem que ser, né? porque é o seguinte, né? Hoje a gente tem, né, que é uma realidade, a gente tem, por exemplo, as obras, né, as doutrinas digitalizadas, né? Então, a gente tem hoje aí vamos dizer assim, um acesso de informação muito grande para tu fazer realmente um banco de dados confiável, né? Então, é exatamente o que o Ricardo falou. Paga uma aplicação, porque hoje existe assim, né? Até no mestrado eles mencionam bastante essa questão do uso das IAs. Por quê? Porque as pessoas não querem gastar, né? Elas querem usar as IAs, né? E elas não querem gastar. Mas confira todos os dados, porque a responsabilidade, ela é tua. E depois, acontecendo alguma coisa, vindo uma multa, né, vindo uma infração ética, não há como tu peticionar e dizer assim, não, excelência, infelizmente eu estava ali com vários prazos naquele dia, né, porque isso vai ficar no teu histórico. Então, assim, sempre tem em mente também, né, que a advocacia, né, por mais que seja ali no começo, é o teu nome, tu tá construindo o teu nome, tu tá construindo a tua reputação. Então, ter bastante cuidado, ter bastante critério, né, no uso da IA para realmente evitar problemas futuros, assim, né? Sempre que o resultado ele cita um fato, ou uma legislação, ou uma jurisprudência, a gente precisa checar. Um fato que ele puxou da nossa base de dados, ainda que eu tenha uma base controlada, eu valido. Exato. Que assim, eu olho assim, pô, isso realmente ele achou uma coisa boa aqui. Vamos lá ver se é verdade. E Sim. eu valido. É. Uma legislação. Conforme artigo tal. Essa semana aconteceu comigo. Aí ele mencionou o artigo 75 de uma lei. Eu fui lá e não era. Não. Eu botei pra ele, ó, não é. Daí ele, realmente, desculpa, era outra lei. Aí, Dispositivos revogados, né? Utiliza muitas vezes ele usa dispositivos dispositivo revogado. revogados, Então, essa validação ela é muito importante e é o nosso papel. O que ela faz, né? Ela melhora o nosso trabalho em nível de
profundidade, porque a gente tem alguém Uhum. para conversar e validar de forma profunda, e em determinada medida ela pode otimizar o nosso tempo também. Exato. Embora em algumas medidas, como a gente acaba se debruçando nesse debate com a IA, a gente pode ser que a gente gaste mais Que tempo do que gaste- antes. é, Mas o bom. resultado é melhor. O resultado é melhor. Mas o resultado é melhor. Ela, até, por exemplo, na descrição de fatos, tu escreve de um jeito, ela vem, não, faz mais claro. Realmente, a gente tem Sim, que mudar sim. um pouco a escrita. A gente vem de uma escola de peças longas, a gente tem que diminuir. Prolixos. E aí é uma grande ferramenta. Uhum. Eu só acrescentaria, concordando com tudo que vocês falaram, é que o jovem advogado ele não pode se concentrar exclusivamente na IA. Ele tem Sim. que continuar estudando direito administrativo, direito sim. civil, Sem processo dúvida. civil. Estudar. Uhum. Porque se ele sabe isso, utilizando o IA, é o Vai perfeito, né? Mas vamos passar para um evento que vai acontecer dia 9 de julho. Dia 9 de julho a gente vai ter o primeiro Congresso Estadual de IA na Advocacia, que vai ocorrer aqui na nossa subseção. Eu vou passar a palavra para a Júlia, que ela está organizando isso aí tão bem, buscando patrocínio. E como é que está o evento, em que ponto ele está e o que se espera do O evento? que o pessoal pode esperar? Certo. Então, partindo dessa ideia de que os advogados querem conteúdos mais práticos, nós pensamos justamente em montar o congresso. Ele vai ter uma programação diária, então desde as 8 até as 19 horas, a gente vai trazer um conteúdo muito rico. Hoje, filtro, né, para esses palestrantes, para esse conteúdo, foi justamente trazer conteúdos mais práticos. Então, o evento ele está organizado com 3 blocos de conteúdos. Nós temos palestrantes que vão trazer conteúdos mais aspiracionais, práticas de mercado, uso de IA. Então, vai trazer aquele conteúdo um pouco mais denso. Nós temos painéis com escritórios de advocacia, justamente para ouvir de quem está usando, para ouvir os desafios de quem enfrentou na prática e ter esse papo de advogado para advogado também. E por último, a gente tem alguns workshops. Os workshops, eles são programações bem mão na massa. Então, o advogado ele vai ter a possibilidade de estar aí durante 1 hora aprendendo na prática alguma função relacionada a IA. A gente vai ter vários workshops muito legais, seja sobre o uso correto de IA, para driblar esses riscos, para evitar quaisquer problemas. A gente traz também um fluxo de automação no cloud. Então, essa é uma IA, inclusive, é um workshop Interessantíssimo. Que um legal, pouco né? mais profundo para entender não só como revisar, mas como automatizar alguns pontos. E vamos ter também um workshop sobre análise da peça da parte contrária. Então, a gente vai ter Interessante. vários workshops bem práticos para os advogados que se interessarem e puderem participar. Vamos ouvir referências com o uso de IA e vamos ouvir também diversos palestrantes bem selecionados do Brasil todo, inclusive. Um conteúdo bem rico, bem denso, uma programação extensa aí durante o dia 9 de julho para todo mundo sair muito bem informado. Maravilha. Ricardo, te agradecer por estar aqui, por todo o trabalho que vem fazendo pela nossa subseção, pela advocacia da nossa subseção. E no ano que vem já vamos fazer mais um evento, enfim. Aliás, na verdade, IA, se a gente pensar na atualização, tem que ser quase que Tem que ser. Sim. mensal um podcast, né? Muito Sim. obrigado. Eu que agradeço a confiança e contem comigo sempre. Júlia, muito obrigado. Como falei para o Ricardo, vocês vêm fazendo um trabalho lindo e importante para essa evolução da nossa advocacia. Muito obrigado. Obrigada também. Carolina Hilma. muito obrigado pela presença Obrigada. e por presidente. todo esse trabalho que vem fazendo pela advocacia frente à CAASC, mas também pelo que vem fazendo já nessa tua biografia de tanto tempo. Obrigada, presidente. Esse é o Papo de Advogado, e lembrando que o nosso podcast da OAB Criciúma tem dois tipos de programa. Um é o Papo de Advogado, que é uma conversa mais técnica, direcionada aos advogados, e o Direito de Saber. O Direito de Saber, inclusive, nós gravamos na semana passada com o Denis Luciano e João Paulo Messer, com a Perfeito. Caroline Robolt, sobre liberdade de imprensa. Teve bastante Muito repercussão, legal. bem bacana, né? Ficou muito legal. Compartilhem os nossos episódios, tragam sugestões, críticas são muito bem-vindas e muito obrigado.